Quero começar por felicitar a direção do Grupo Parlamentar pela forma como concebeu estas jornadas. Elas ocorrem no momento em que o país está a preparar-se para discutir o Orçamento de Estado para 2018 e também numa altura em que o país ainda está a acordar das tragédias, porque foram muitas, que ocorreram durante este verão e que deixarão marcas profundas para o futuro, qualquer que seja a forma mais ou menos competente, e nós gostaríamos que fosse competente, de acudir agora, embora já fora de tempo, àquilo que é preciso fazer para reconstruir fisicamente aquilo que as tragédias destruíram, mas reconstruir também a confiança dos portugueses nas políticas públicas e no Estado. Até por isso, o debate desta manhã foi, creio eu, bastante fecundo e importante para mostrar que o PSD, mesmo na oposição, não está desligado, antes pelo contrário, dos grandes problemas que o país sente e não deixará de exercer o protagonismo que é devido quando olhamos para as responsabilidades que temos perante os portugueses e perante o futuro. Quero também agradecer as palavras que o líder parlamentar agora me endereçou, que são, sobretudo, palavras amigas, que eu quero retribuir, quer no próprio líder parlamentar, quer em todos os colegas que aqui estão, por todo o tempo que partilhamos de exercício da atividade política a um nível que considero bastante elevado. Mas deixem-me ir diretamente ao assunto de uma das matérias que aqui nos trazia e que está relacionada com o Orçamento de Estado que vamos começar a discutir esta quinta e sexta-feira na Generalidade no Parlamento. É um Orçamento de Estado que merece o nosso voto contra. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E merece o nosso voto contra porque não serve, do ponto de vista estratégico, o interesse coletivo, não está orientado para o futuro, não traz escolhas políticas a pensar nos trabalhos que ainda são grandes que a sociedade portuguesa tem pela frente para concretizar. É um orçamento voltado para os equilíbrios políticos que sustentam o governo, para o somatório de, eventualmente, legítimos interesses particulares, mas que não deixam de ser uma soma de interesses particulares que não estão enquadrados numa visão de interesse coletivo que devia ser aquela que orientaria um governo preocupado com o futuro. Cada orçamento de Estado, nós sabemos, tem a validade do ano para que é aprovado. Nesse sentido, não se deve esperar muito mais de um orçamento de Estado do que vigora para o ano em que é aprovado. Mas a diferença entre ter um governo com um sentido estratégico ou um governo que só está preocupado com o presente é que cada orçamento de Estado apresentado deve estar inserido num caminho de longo prazo, numa perspectiva de médio e de longo prazo, que nos ajuda a perceber melhor, nesse contexto, o conjunto de opções que em cada ano são assumidas. É isso que faz um orçamento de Estado, uma peça de uma estratégia de futuro, distinguir-se de um orçamento de Estado que gera o presente, atendendo às circunstâncias. Ora, este orçamento de Estado não está orientado para o futuro, como disse. E, nessa medida, não é uma peça que nos ajude a compreender a estratégia de longo prazo que o Governo tem para o país. Nós compreendemos que este Orçamento de Estado não tenha essa leitura, porque já é o terceiro Orçamento de Estado que tem rigorosamente as mesmas características. A maioria que suporta este Governo disse-o ainda
na primavera de 2016, revelava maior cimento do que aquilo que nos queria parecer na altura em que o Governo deu os primeiros passos. Mas hoje, que já passou quase um ano e meio sobre essa data, devemos acrescentar que o cimento que a maioria revela não se projeta para o futuro, só se projeta no presente. A grande ambição que a maioria que suporta o Governo exibe todos os anos é a de poder oferecer aos portugueses uma recuperação de rendimentos mais rápida do que aquela que estava prevista quando, um ano depois de nos termos visto livres do programa de ajustamento, olhávamos para o médio prazo e programávamos quando estávamos em 2015 no Governo. Ora, se é verdade que hoje a conjuntura favorece uma recuperação de rendimentos mais rápida, porque não há dúvida, o crescimento da zona euro é maior do que era em 2015, a recuperação económica global melhor do que as perspectivas que existiam nessa altura. Se é verdade também que a política monetária que o Banco Central Europeu tem vindo a desenvolver tem hoje um resultado mais favorável do que aquele que se fazia sentir ainda em 2015 e que ajuda os países mais endividados a tornar um pouco mais leve o serviço da sua dívida, se isto é verdade, também é verdade que não é um programa de médio prazo ou de longo prazo restaurar rendimentos se, ao mesmo tempo, nós não tivermos a capacidade para corrigir os desequilíbrios que conduziram à tomada de decisões que penalizou os rendimentos. Se, à medida que os anos forem passando, gerirmos apenas a conjuntura favorável para devolver às pessoas rendimentos que a crise tirou, quando tivermos uma nova crise, teremos de voltar ao princípio. E é isso que toda a comunidade política em Portugal tinha a obrigação de evitar. Portanto, um governo que governasse nestes 4 anos, qualquer que fosse a sua orientação partidária ou ideológica, tinha como obrigação primeira contribuir para ultrapassar os desequilíbrios profundos que ainda marcam a nossa sociedade e garantir com isso que o devir incerto pudesse sempre ser enfrentado com mais confiança e sem termos de voltar ao princípio das crises por que passamos, e já lá vão 3, desde que a democracia está instituída em Portugal. Ora, o que se passa é que o Governo não tem uma noção reformista daquilo que corresponde à necessidade de corrigir esses desequilíbrios estruturais. E isso está bem espelhado na execução orçamental destes 2 anos. A de 2016, que está fechada, com conta do Estado aprovada, e, portanto, podemos vê-lo de uma forma objetiva, mostra claramente que a execução orçamental de 2016 trouxe, no essencial, uma gestão do ciclo que se refletiu em mais impostos, juros mais favoráveis, mas, por outro lado, um exercício na despesa que praticamente comprimiu o investimento público a níveis nunca vistos, tornando o investimento público a variável de ajustamento mais corrente da execução orçamental, e um volume de cativações que denunciámos em tempo devido, mas que ficou, pelo menos desde o primeiro semestre deste ano, bem exposto quando a Conta Geral do Estado foi mostrada e se percebeu que o Governo
simplesmente não autoriza a despesa sem nenhuma contrapartida que possa apontar para uma transformação na forma como o Estado está organizado e presta os serviços que são suportados pelos impostos. O que é que isto significa? Significa que, do ponto de vista do futuro, estes exercícios orçamentais que estão a ser repetidos em 2017 degradam a qualidade das políticas públicas, e ontem tivemos um exemplo muito concreto através da exposição do Dr. Leal da Costa, olhando para o Serviço Nacional de Saúde. Não é possível todos os anos gastar menos na produção do Serviço Nacional de Saúde e evitar que haja uma implicação sobre a qualidade do serviço prestado. A única eventualidade em que isso poderia acontecer, teórica, era de existir um enorme volume de desperdício no Serviço Nacional de Saúde. Mas, como sabemos, isso não acontece. Nós podemos esperar do Serviço Nacional de Saúde, como da educação, que uma melhor organização possa trazer resultados melhores, mais eficientes. Mas sem nenhuma reforma, dificilmente poderemos pensar que os serviços públicos entregarão o mesmo resultado, ou melhor, com o mesmo ou com menos. É assim em todo o lado. Não há milagres. O que estamos a ver, ao longo destes anos, é que para satisfazer as obrigações de progressivo equilíbrio orçamental, o Governo socorre-se daquilo que é cíclico, daquilo que a conjuntura lhe pode trazer de mais favorável para reduzir nominalmente o déficit, mas não usa nenhuma dessa margem para poder fazer uma consolidação estrutural, nem para financiar alterações estruturais sobre as políticas públicas ou sobre a economia. O que significa, portanto, que estamos à espera, como já aqui alguém disse ontem, de resistir à próxima fase do ciclo económico que for menos favorável do que aquela que hoje existe. Significa, portanto, que não estamos a responder àquilo que eram as exigências que se colocariam a um governo em Portugal. Ora, é à altura de recordar que a estratégia económica com que este governo iniciou funções falhou todos os objetivos. E nós conseguimos ver isso na medida em que os resultados que hoje percepcionamos e que estão na origem do crescimento económico são justamente aqueles que o governo achava que era menos importante ou secundários para uma estratégia bem-sucedida. O governo achava que uma mais rápida recuperação dos rendimentos, através do consumo, se refletiria num crescimento económico mais forte. Ora, foram as exportações e o turismo que sustentaram um crescimento maior. Portanto, a estratégia que o governo trazia do ponto de vista económico não se refletiu nos resultados da economia. E o que se tem refletido nos resultados da economia e que resulta de reformas estruturais importantes que foram feitas no passado e da conjuntura favorável que estamos a viver, não durarão para sempre. Porque, como muito bem aqui foi recordado também, nós vivemos num mundo que não para. E nesse mundo que não para, quem perder a noção de que precisa de fazer transformações para ser mais competitivo, para ser mais agressivo no plano global, é ultrapassado pelos outros. E Portugal continua a ser, nessa medida, ultrapassado e a desperdiçar oportunidades. Cabe aqui dizer, a título de recordação, que quando vivemos o período mais difícil da crise económica, havia quem se revoltasse no plano público por estarmos demasiado condenados
ao dictate económico e financeiro. Todos recordam isso, com certeza. Era muito comum ouvir dizer que devia ser a política a comandar o governo e não a ditadura financeira. E esta recordação serve para dizer, como ilustração, que realmente é verdade. A política sujeita-se a todos os outros ditames quando abdica de comandar, quando abdica de antecipar as coisas, quando abdica do papel nobre que tem de poder olhar para o futuro. E, portanto, o tempo que vivemos hoje não é um tempo de comando da política. É um tempo em que a política abdicou do seu papel. Em que não se está a preparar o futuro. E em que, portanto, o futuro está menos nas nossas mãos do que devia se estivéssemos a fazer o que era necessário para o preparar. Dizem alguns que é muito difícil preparar o futuro quando ele é, por definição, incerto. E isso é verdade. Se nós soubéssemos o que é que o futuro nos reserva, provavelmente não existiríamos. Não seríamos humanos. Não viveríamos num sistema que privilegia a livre escolha. Mas também é verdade que há muitas coisas que não é difícil antecipar sobre o futuro. E depois há incertezas, a que alguns já chamam radicais, que nos devem dar a humildade suficiente para discutir com os outros, com abertura, como é que nos podemos preparar para o que é absolutamente incerto e pouco antecipável. Daquilo que nós sabemos que se pode antecipar é que a economia tem ciclos. Podemos não saber exatamente a sua duração, a sua frequência, a intensidade da recuperação e a intensidade das recessões, mas sabemos que dentro desses ciclos há anos que são melhores e há anos que são piores. Sabendo isso, as sociedades que são prudentes preparam-se nos anos melhores para os anos piores. Em Portugal, há 2 anos que fazemos o contrário. Tomamos os riscos achando que o futuro há de ser sempre melhor. Ora, o futuro só há de ser sempre melhor se investirmos nele. Se só investirmos no presente, o futuro torna-se muito mais incerto. Nós sabemos também que, no contexto europeu, os desafios que enfrentamos agravam as incertezas. Houve um certo alívio nos juros da dívida em todos os países da zona euro, quando se soube que o programa de compra de ativos do Banco Central Europeu ia ser prolongado durante mais algum tempo em 2018. Mas também sabemos, porque não é difícil tirar esta conclusão, de que esses programas não são eternos. Não podem durar para sempre. E porquê é que sabemos isso? Sabemos isso porque é muito intuitivo compreender-se que se para a economia crescer o que cresce, que não é muito, é preciso que o BCE corte nos juros e adquira ativos que de outra maneira não teriam valorização. Isso significa, no longo prazo, que as pessoas deixam de ter um grande incentivo a poder poupar e ver as suas poupanças suficientemente remuneradas. E se não houver poupança suficientemente remunerada, o investimento só pode ser feito à custa de mais dívida, uma vez que não há poupança para suportar o investimento. Há um limite para essa experiência de endividamento. Poderão alguns dizer, sim, mas quando está toda a gente endividada, para que estarmos nós preocupados com o assunto? Simplesmente porque aqueles que estão muito mais endividados que os outros, quando as coisas são mais difíceis, são sempre os primeiros a sentir as maiores dificuldades e a queixarem-se das maiores injustiças. Mais uma vez, das injustiças que não souberam prevenir em devido tempo.
Portanto, nós sabemos que se esta política do Banco Central Europeu se perpetuar, isso significa que o modelo económico em que estamos a viver se vai alterar profundamente, na medida em que não é possível imaginar que o mundo cresça sempre de forma indefinida com o aumento da dívida que suporta o crescimento, e não é possível pensar que, na ausência de poupança, possamos ter uma sociedade mais equilibrada. Portanto, olhando para estas incertezas relativas, porque escondem, de alguma maneira, certezas que nós temos sobre o futuro, estamos a fazer o que é devido para nos prepararmos para o ciclo seguinte ou não estamos? Não estamos. Iremos para o terceiro ano em que o país faz de conta que está numa União Europeia, em que as soluções de crescimento que são alimentadas pelo BCE não durarão indefinidamente. Mas depois há incertezas, como eu referi, a que alguns designam por mais radicais, e que têm a ver com transformações profundas que as economias e as sociedades estão a viver. E essas incertezas são mais difíceis de lidar. Porquê? Porque todas as teorias que temos se têm provado insuficientes para lidar com elas. E muitas das novidades que nos hoje são apresentadas, como estando na vanguarda do que deve ser feito de bem, às vezes, quando olhamos para o tempo que já levamos dessas experiências, percebemos que essas novidades são muito menos entusiasmantes do que nos pareciam quando nos eram vendidas. Não sabemos o que é que vai ser, de facto, o futuro, mas sabemos que, para o enfrentarmos, precisamos de ter mais coesão, precisamos de investir mais na investigação, na ciência. Com humildade, precisamos de ter pessoas mais bem preparadas para poder responder ao que não é antecipável. Isto exige um investimento sério na maneira como estamos organizados, como dirigimos o nosso pensamento, como organizamos os nossos esforços. Não se vê o que é que o país esteja a fazer neste domínio e, pelo contrário, quando olhamos para o contexto externo e verificamos a forma como várias respostas novas estão a procurar ser estruturadas na área da defesa e da segurança na Europa, na área económica, olhando para o comércio global, olhando para a China, o que nós vemos é um governo que reserva a sua opinião, que esconde o jogo, em grande medida porque sabemos que não tem jogo para mostrar e aquele a que pode ter de vir a aderir não é um jogo suportável por aqueles que o apoiam. E é neste sentido que a geringonça que governa o país é hoje tão má como se revelava em 2015. Quando disse que era uma solução política que estava esgotada, nunca quis dizer que ela não poderia sobreviver ao tempo. A morte lenta é uma coisa que às vezes demora imenso tempo e que é penosa. Tem custos muito elevados. Assim são os custos que a geringonça nos está a deixar. O tempo passa, mas não há nenhum programa que naquilo que é importante para Portugal, o contexto europeu, o contexto global, aquela maioria que sustenta o governo tenha o mínimo de cimento, o mínimo de coesão. Lembro-me quando o Miguel Morgado perguntava há uma semana ao Primeiro-Ministro o que é que no Conselho Europeu o Primeiro-Ministro ia defender a propósito da cooperação estruturada ou reforçada na área da defesa. O Primeiro-Ministro não tinha nada para dizer. E já fora do tempo regulamentar, dizia que na véspera o Ministro da Defesa já tinha respondido ao PSD a essas questões.
Nós sabíamos que o Ministro não tinha respondido a nada. Nós ainda hoje não sabemos se Portugal é ou não é um dos 21 países que comunicou que queria estar nesse processo. Não sabemos, o Governo não diz. É óbvio que não diz porque sabe que não tem o apoio do Partido Comunista Português, não tem o apoio dos Verdes, não tem o apoio do Bloco de Esquerda, provavelmente também não terá o apoio do PAN, que é hoje também uma fonte de apoio ao Governo, como se viu depois da moção de censura. Sabendo que não tem o seu apoio, reserva a sua posição. Esperando, provavelmente, que quando ela tiver de ser anunciada, como se o país pertencesse ao Governo e ela não tivesse de ser discutida com o Parlamento, que, no fundo, os partidos que têm responsabilidade suportem as escolhas que a geringonça não suporta. Quer dizer, no que é importante para o país, para futuro, seja na inserção europeia, seja quando falamos dos tratados de livre comércio, seja quando olhamos para o mundo, a geringonça não tem entendimento. E o Partido Socialista que escolheu a geringonça para governar não conta com a geringonça para o que é relevante. Se não conta com a geringonça para o que é relevante, porque é relevante a geringonça para o Partido Socialista? Porque é a única maneira que o Partido Socialista tem de fazer que governa. Nós iremos apresentar, evidentemente, propostas de alteração a este orçamento. E da mesma maneira que em 2016, a nossa preocupação não é estar tanto no leilão que nunca cessa de ocorrer em termos orçamentais, mas o de poder traçar caminhos importantes que respondam àqueles problemas que referi no início da minha intervenção. Olhar, portanto, para o tecido económico e saber o que é que precisamos de fazer para crescer mais do que crescemos. Já sabemos que para crescer mais era importante não retirar tantos recursos à economia como este Governo retira com impostos indiretos, agravando as injustiças sociais, evidentemente. Isso o Governo podia fazer ao contrário do que tem feito. Mas precisamos também de dar alguma atenção prioritária às empresas, que são quem cria o emprego e o rendimento no país. Nós sabemos que para o Partido Socialista, quando se fala das empresas, eles só pensam nos capitalistas. Aí, de facto, eles têm-se vindo a aproximar gradualmente do Bloco de Esquerda. Mas as empresas são instituições importantes da nossa economia. Têm acionistas, têm gestão, têm trabalhadores. E quando funcionam numa economia social de mercado, são, juntamente com as famílias, um dos eixos fundamentais do regime em que vivemos. Um regime em que as empresas sejam todas do Estado. Nós já o conhecemos, conhecemos-lo dos livros de história, conhecemos-lo através dos resultados dramáticos que foram atingidos nos países em que essa filosofia vigorou. Portanto, quando estamos a falar das empresas, e não estamos a falar do Estado, estamos a falar da livre iniciativa, da iniciativa privada, das pessoas que arriscam, que investem o seu dinheiro, que podem investir o dinheiro dos outros se tiverem melhores ideias do que os outros e souberem gerir essas poupanças adequadamente. Para essas pessoas que fazem as empresas, nós temos de ter respostas mais ambiciosas. Porque se não tivermos, não teremos, em termos económicos, no futuro, mais do que aquilo que temos hoje. É por isso que o PSD irá apresentar propostas importantes que apontem para a centralidade que as empresas representam na estratégia de recuperação económica do país. Fazemo-lo com a preocupação de melhorar a qualidade do emprego e o nível do rendimento em Portugal. Só seremos, de facto, um país com maior desenvolvimento
se em vez de andarmos todos os anos, como anda este governo, a ver como é que morde nas canelas das empresas e vai lá buscar mais um bocadinho para poder pagar a fatura dos interesses particulares que negocia com os partidos que sustentam o governo, só com uma atitude radicalmente diferente é que nós conseguiremos realmente dar mais força à nossa recuperação económica. E depois precisamos de voltar a endereçar algumas das respostas mais relevantes em termos estruturais. Já falámos nelas o ano passado e elas não são novas este ano porque o Governo não desenvolveu nada que alterasse essa situação de um ano para o outro. E procuraremos também corrigir, evidentemente, alguns erros clamorosos que esta proposta de orçamento representa. Dito isto, e para concluir, as propostas que viermos a apresentar marcam, portanto, a posição que o PSD tem sobre a importância das nossas contas públicas no contributo para o desenvolvimento do país. Mas não esperem que seja o PSD a suportar este governo, apesar do PSD estar hoje num processo de discussão interna que visa escolher o seu próximo líder. E digo isto porque tem sido comum, ou mais comum, ouvir algumas notas, e elas começam a ser ouvidas com mais intensidade ao Partido Comunista Português, dando conta de que agora votam a favor na generalidade. Mas ameaçando que poderá não ser assim, na votação final global, se o negócio orçamental que ficou combinado com o Governo não for, entretanto, aprovado no Parlamento. E o que está combinado é aumentar o IRC sobre as empresas, penalizar, portanto, aqueles que podem ajudar Portugal a crescer mais e melhor. Não sei qual vai ser a escolha do Governo e do Partido Socialista, é com eles. Mas não esperem da nossa parte que mudemos de posição. Portanto, discutam muito bem entre si as alterações que querem fazer ao orçamento. Mas não pensem que é por o PSD estar nesta altura a preparar as eleições diretas e o Congresso que trará a nova liderança que poderão pôr o PSD na posição embaraçosa de ter ainda de suportar um governo cujo orçamento possa não ser sustentado pela maioria que o apoia. Isto tem de ficar muito claro, e eu serei líder do PSD até o outro estar eleito e entronizado no PSD, depois é com outro, não é comigo, mas até eu ceder o meu lugar àquele que vier a seguir a mim, escolhido pelos militantes do PSD, não é o PSD que suporta este governo, nem os seus orçamentos errados. Senhoras e senhores deputados, caro Hugo Soares, senhor Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, que aqui nos acolheu nestas jornadas, caro Presidente da JSD, Secretário-Geral dos TSDs, creio que demos hoje e ontem um contributo importante para mostrar que, mesmo na oposição, os deputados do PSD estão a olhar para o país e não para o seu umbigo. E isso é o mais relevante na política. Quando nós conseguirmos, por intermédio da comunicação social, que vai acompanhando os nossos trabalhos, transmitir ao país que as nossas preocupações, certas ou erradas, depois cada um ajuizará, são colocadas para fora e não para dentro, nós estaremos a cumprir a nossa obrigação e a manter-nos na tradição de sermos um partido que se preocupa mais com os portugueses do que consigo próprio. E tenho a certeza de que isso não se alterará com qualquer nova liderança que o PSD venha a conhecer, e conhecerá muitas, com certeza, daqui para a frente, sem deixar de ser aquilo que é e aquilo que sempre foi. Um partido que quer servir Portugal e os portugueses. Foi por isso uma grande honra poder ter estado na liderança do PSD, com todos vós, a fazer esse trabalho. Muito obrigado.